No quadro Seus Direitos de hoje, o assunto é a Lei Estadual do Concurso Público, que começou a valer hoje. O governo acredita que a medida vai disciplinar o ingresso na carreira e ainda combater a tentativa de fraudar o processo. Itens como o direito especial de lactantes e sabatistas foram contemplados na lei. Não será permitida a realização de concurso público que tenha por objetivo exclusivamente a formação de cadastro de reserva. E quando o número de aprovados preencher o número de vagas disponibilizadas, o restante dos atingido a nota mínima serão considerados automaticamente reprovados. Para os concurseiros, essas duas mudanças principais são positivas. Não tendo cadastro reserva, nós teremos mais concursos previstos para estar saindo. Então, para nós concurseiros, vai ser uma ajuda, vai ser muito bom. O número de vagas disponibilizadas deve ainda levar em conta o número de cargos e empregos vagos e a inexistência de candidatos aprovados em concursos anteriores, que ainda não tenham sido convocados. Outro detalhe bem importante é o limite do valor de inscrição, que não poderá ser superior a 1% do valor estabelecido como remuneração inicial para o cargo pretendido no concurso. Ou seja, se o cargo propõe uma remuneração de R$ 4.000, o valor da inscrição não pode passar de R$ 40. Essa parte financeira agradou bastante os candidatos. E a galera que faz 1, 2, 3, 4 no ano ou até mais, fica até mais aliviada porque não vai ter um custo tão alto, nem pender tanto na sua folha salarial, o que seja. Se você é concurseiro e quer entender melhor todas as mudanças com essa nova lei dos concursos, você pode conferir o texto na íntegra no Diário Oficial do Estado. A lei foi publicada no dia 10 de janeiro de 2017. E para falar sobre a nova lei do concurso público aqui em Goiás, eu converso agora com Marcos César Gonçalves, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Constitucional. Olá, presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E aí, Goiás é o primeiro no país que tem esse tipo de lei? Goiás é uma referência. Goiás passa a ser uma referência nacional, é um instrumento aguardado pelos concurseiros do Brasil todo e nesse ponto nós somos referência. Por quê? Traz mais segurança, tanto para a própria administração, que diminui aí uma quantidade de boatos existentes sobre concursos e principalmente para o concurseiro, que agora tem um parâmetro mais claro de como os certames acontecerão. Até então não tinha algo que regesse dessa forma, assim, com tanta firmeza? Não existia. Tanto é que era comum encontrar concursos totalmente diferentes dentro de um mesmo local. Por exemplo, aqui mesmo no estado, poderíamos ter um concurso da Secretaria de Saúde totalmente diferente do Secretaria de Segurança Pública e assim por diante. Ou seja, os concurseiros estavam quase que à própria sorte. Em relação ao cadastro reserva, que sempre dá briga, né, presidente? Esse negócio de cadastro reserva sempre é um problema. Como é que fica agora? Resolvemos esse problema de uma vez por todas, pelo menos aqui no estado, né? Agora a lei é clara em dizer que não pode abrir concurso público só para cadastro de reserva. Então, a lei diz que o edital já tem que definir claramente qual a quantidade de vagas, levando em consideração o que a própria administração necessita. Mas tira uma dúvida aqui, era abrir um concurso para cadastro de reserva somente ou abrir um concurso que tenha também cadastro reserva? Não, o cadastro de reserva ele pode existir, aliás, ele é bem-vindo. Por quê? Porque antes tinha o concurso público só para cadastro e a Justiça entendia que cadastro não gera direito subjetivo ou direito adquirido à nomeação. Isso que foi superado. Agora vai ter o edital com o número de vagas definido, aquele número tem que ser nomeado, e um cadastro de reserva. Por que o cadastro de reserva é interessante? Porque podem surgir novas vagas e talvez alguém que passou dentro do número de vagas não mais tenha interesse. A lei agora é clara. Se alguém desistir, chama mais um do cadastro de reserva e assim por diante. Em relação a benefícios e algo que pode não ter sido contemplado tanto aí nessa nova lei, qual a avaliação do senhor? Olha, de modo geral, a lei é fantástica. Temos que elogiar, temos que falar bem da lei. Me parece que alguns pontos poderiam ter evoluído mais. E um que me parece um ponto muito caro para concursos públicos é tentar diminuir ao máximo o problema de desvio de conduta, fraudes. E para mim um ponto que seria fantástico era permitir que todos os candidatos acessassem as provas de todos os demais, para um fiscalizar o outro.
não evoluímos nesse ponto. Um outro ponto que também eu acho que deveria ter avançado mais era permitir que a grávida tivesse uma diferenciação para exercício físico, por exemplo, concursos que precisa aptidão física. Então, nesse ponto também eu acho que a lei deixou um pouco a desejar. Mas, de modo geral, a lei é muito bem-vinda e eu acredito que os concurseiros, como disse aí na reportagem, eles estão felizes com essa nova lei. A gente viu na reportagem até uma jovem falando sobre a questão de ter mais concursos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter essa lei específica e ter mais concursos. Não necessariamente. Essa relação não é obrigatória. A lei vem trazer segurança, né? E essa segurança diz respeito à necessidade da administração em razão do surgimento de vagas e assim por diante. Então, a lei vem disciplinar. Existia um boato de que muitas vezes a administração abria concursos só para arrecadação, que não nomeava ninguém, mas isso nunca foi comprovado, não necessariamente isso aconteceu, talvez por isso que a candidata versou sobre isso. Pode ser a ansiedade também querendo mais concursos, pode né? Ser, pode ser. E a gente está aí meio fraco de concursos nesses períodos. Outra coisa, tira uma dúvida da gente. Concurso público é uma coisa, processo seletivo é outra? Tem uma diferença grande, Essa lei, ela é muito clara em atender toda a administração do Estado de Goiás, o próprio Estado, suas autarquias, fundações e assim por diante. Por exemplo, é muito comum a pessoa confundir concurso com processo seletivo. Vou dar um exemplo, Secretaria de Saúde mesmo. É comum abrir processo seletivo para contratação de médicos, de enfermeiros e assim por diante. Muitas vezes o processo é para trabalhar na administração pública, mas contratado, por exemplo, por uma OS. E aí não é um concurso público típico da administração estadual, mas sim de uma empresa que está administrando um hospital ou qualquer outro ente público. Então tem uma diferença muito grande. Muito obrigada por tirar nada. essa dúvida. Obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. A gente que agradece. Obrigada, estamos sempre à disposição. Ok. Eu conversei agora com Marcos César Gonçalves, ele que é presidente do Instituto Goiano de Direito Constitucional.